11 de abril de 2023. Conhece esse indivíduo aí? Tem um recado dele para você brasileiro. E também sobre o discurso de Lula em 100 dias de governo, explicando o fato de não ter feito nada ainda. É bem interessante. Outro assunto, para nós completarmos os nossos 3 minutos de vídeo, como de sempre, vamos falar sobre o artigo escrito pela colunista Mary O'Grady, do Wall Street Journal, sobre o Brasil. Olha só, vamos começar primeiramente pelo invasor de terra aí. Esse aí, se você não o conhecia, é Stedley, tá? Esse é o líder do MST e ele anunciou que agora a partir de abril iniciará invasões em fazendas em todos os estados do Brasil. Então vai ser uma onda de invasões e protestos aí. Então nós vamos ter muito assunto para falar a respeito de invasões daqui para frente. E a explicação de Stedley é que isso se trata na luta pela reforma agrária. É interessante, né? Poderia conversar sobre isso diretamente com o seu amigo Lula, mas não. Vai invadir terra, promover violência. Outra coisa interessante é que os invasores de terra são presos, mas quem dá a ordem, quem organiza, o mentor, fica livre. Não consigo entender como que isso funciona. Vamos lá. Segundo assunto, o Lula, em seu discurso de 100 anos de governo, para justificar o fato de ainda não ter feito nada, disse que a culpa toda é da herança maldita que ele tem vinda de Bolsonaro, que foi muito diferente da outra vez quando ele assumiu o governo após o governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso. Mas agora, nem cadeira para ele sentar ele tem ainda. Essa foi a explicação da inércia do governo nesses 100 primeiros dias. E um artigo do Wall Street Journal, escrito por Mary O'Grady, que é redatora sênior lá do jornal, né? Escrito no final do ano passado, voltou à tona esse assunto agora em abril. Acontece o seguinte, nesse artigo a redatora diz que a eleição de Lula e o momento político atual representa uma grande ameaça para a democracia no Brasil, uma vez que o país, pela primeira vez, está vendo um Supremo muito próximo do governo, do executivo. Então, não está havendo uma separação bem feita entre os 3 poderes. Nós podemos observar que direto aí estamos vendo representantes do Supremo juntamente com representantes do Executivo, né? O vice, o Alckmin, o próprio Lula, aí em restaurantes e tal, sem falar das manifestações políticas, né? Feitas por membros do Supremo. Inclusive insultos como perdeu Mané, saindo da boca de ministros, e tudo isso representa uma ameaça à democracia. E tem outro detalhe, para concluir, né, o artigo de Mary O'Grady, ela diz o seguinte, que o Brasil tem que lembrar que Lula é o cofundador, juntamente com Fidel Castro, o ditador, né, de Cuba. Ele é cofundador, juntamente com Fidel Castro, do Foro de São Paulo, que é uma organização de vários países, de partidos, né, de partidos de esquerda e extrema esquerda, o qual foi fundado há vários anos por Fidel Castro juntamente com Lula, e que tem reuniões anuais aí em cada país. E fazem parte desse grupo, faziam parte, por exemplo, líderes das Farc, né? É um grupo armado paramilitar da Colômbia, além do ditador Nicolás Maduro, o que implantou o socialismo bolivariano e acabou com a democracia na Venezuela, o Chávez, né? E só o fato e o discurso e escutar a palavra democracia vindo da boca dessa gente é a maior hipocrisia e chega a ser assustador, para falar a verdade, ouvir a palavra democracia da boca de um ditador.